Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho com relação aos numerais. Hoje vamos reforçar aquilo que já estudamos sobre a composição e a decomposição numérica. Portanto, fique à vontade para aprender um pouco mais. E vamos mais adiante para o próximo slide. Antes disso, de explicar algumas coisas com relação à composição e à decomposição, é preciso que venhamos entender quatro coisas. Primeira, os numerais eles são formados por algarismos. O que são os algarismos? Eu tenho aqui embaixo o número 2567. Eu tenho o número 7, o número 6, o número 5 e o número 2. Esses números eles formam o numeral 2567. Então, os algarismos é cada número, é cada dígito que eu utilizo na formação de um numeral. Então, se eu perguntasse com relação ao número 2567, quantos algarismos ele possui? Então, a resposta correta seria que ele possui 4 algarismos, que é o 2, que é o 5, o 6 e o 7. Mais adiante, os algarismos ocupam diversas posições dentro de um número, e essas posições são chamadas de ordens. As ordens dos numerais, como já falamos em aulas anteriores, é sempre contada da direita para a esquerda. E eu vou chamar de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Então, a primeira ordem, eu tenho aqui o numeral 7, algarismo 7. Ele está na primeira ordem, que também é chamada de ordem das unidades. Eu tenho o número 6, ele está na segunda ordem, que também é chamada de ordem das dezenas. Tem o 5, que está na terceira ordem, que também é chamada de ordem das centenas. E tem o número 2 na quarta ordem, que é chamada também de ordem das unidades de milhar. Se eu tivesse outros numerais ao lado do 2 e assim por diante, seria quinta, sexta, sétima, oitava ordem, assim por diante, com outros nomes também. E para reforçar aqui embaixo temos o último tópico, que as ordens dos numerais equivalem às unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar. Então, ordens, esse nome que damos, unidade, dezena, centena, também são nomes diferentes, mas com o mesmo significado. Mais adiante agora vamos em si para a composição numérica. Eu tenho aqui o seguinte enunciado: uma unidade de milhar mais 2 centenas mais uma dezena e mais 4 unidades. Aí, a princípio, eu pergunto, que número é esse? Como saber que número é esse? Então, vamos fazer por partes a composição desse número. Eu tenho primeiro o que eu chamo aqui de uma unidade de milhar. Se eu sei que uma unidade de milhar é 1000, aqui já está falando só que apenas é uma. Então, uma unidade de milhar é igual a 1000. Mais adiante, eu tenho 2 centenas. Vamos compondo partes por partes. Eu sei que uma centena é formada por 100 unidades e 2 centenas é o mesmo que 100 mais 100. Então, é igual a 200. Mais adiante eu tenho uma dezena. Dezena vem de 10. E aqui eu tenho apenas uma dezena. Em uma dezena existem 10 unidades. E por fim, 4 unidades. Aí eu pergunto, que numeral é esse que eu tenho? Então você só realiza a soma. 1000 mais 200, mais 10 e mais 4. Eu terei o número que eu chamo de 1214. Mais adiante, vamos ao próximo. Eu tenho aqui 2 centenas, mais 3 dezenas, mais 4 unidades. Vamos fazer o mesmo processo, ó, parte por parte. Eu sei que 2 centenas é igual a 200, mais eu tenho 3 dezenas, uma dezena eu sei que é igual a 10. Então, 3 é o mesmo que 10 mais 10 mais 10, igual a 30. Mais 4 unidades. Uma unidade é 1 e 4 é 4. Então, a formação desse número vai ser da forma como eu leio, ó, 200 mais 30 mais 4. Então, eu tenho o número 234. É algo bem simples e bem fácil. Mais adiante, para reforçar, eu tenho a escrita do número 452. Como eu posso representar esse numeral em algarismos? Então, vamos fazer o mesmo processo. Eu vou pegar partes por partes. Eu leio primeiro 400, né? Então, vamos lá. 400. 400
é o 4, juntamente com 2 zeros. Mais adiante, 50. 50 é que número? É o 5 e o 0. Mais 2. Então, 452. Como representar esse algarismo aqui? Apenas de somar. Nós teremos 452. Então, é bem fácil a composição numérica. É apenas você observar as ordens numerais e as nomenclaturas. E vamos aqui mais adiante para a decomposição. Eu tenho aqui o número 27. Ele está aqui no quadro valor de lugar. O 7 ele está no que eu chamo de primeira ordem, que é a ordem das unidades. E o 2 está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Então, vamos lá observar qual o significado, qual o valor que cada número tem estando nessas ordens. Vamos lá. Vamos começar aqui pela dezena. O 2 aqui está na segunda ordem ou ordem das dezenas. Se eu sei que uma dezena é 10, 2 dezenas é igual a 20, mais a unidade. Uma unidade é 1, e aqui 7 unidades eu tenho o número 7. Então, a decomposição desse número, o número 27, ele é formado por 20 mais 7, que eu tenho um total de 27.